Olá, olá, para você que está acompanhando mais uma vez a gente aqui do Suno Notícias. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando que você está vendo esse conteúdo aqui da gente. E a gente está mais uma vez no Gestão Ativa, que é esse espaço que a gente tem para falar sobre fundos, sobre gestão de fundos e com o pessoal que está tomando as decisões de investimento na ponta, né? Então a gente sempre traz gestores aqui. Lembrando que se você quiser ver algum gestor em específico, se tiver alguém que você está olhando algum fundo lá na corretora que você queira colocar na carteira ou tudo mais, sempre interessante você compartilhar com a gente, deixar aqui nos comentários ou mandar nas redes sociais da Suno. Pode seguir a gente no Instagram lá, no @SunoNotícias e mandar a sua sugestão. E bem, a gente aqui é bem plural, a gente falar com gestor de FIIs, gestor de ações e nessa edição a gente traz um tema que a gente aborda pouco, quase nunca aqui, na verdade, que são os investimentos internacionais, né? A gente vai falar um pouco mais sobre ações nos Estados Unidos, é claro, com alguém que tem muita propriedade para falar sobre o tema. Hoje eu trago o João Rômulo, lá da Arbor Capital. Tudo bem, João? Fala, Eduardo, tudo bem? Obrigado pelo convite. Prazerzão estar aqui. Obrigadão, a gente que agradece aí a sua disponibilidade de conversar com a gente, de falar um pouco mais sobre as suas teses para o nosso público aqui, leitor e investidor também. O que eu ia lhe perguntar, antes de a gente começar o nosso papo, né, hoje a gente deve falar bastante de Big Techs, de empresas americanas que estão chamando bastante atenção nos últimos meses, mas antes disso, de uma maneira resumida, como é que funciona aí a Arbor, né? Como é que são os fundos internacionais daí? E conta um pouco mais como é que funciona a dinâmica da carteira do Arbor Global, que é, aliás, o fundo que estava ali, foi um dos melhores fundos nas últimas janelas e nos últimos rankings. Como é que está essa dinâmica e como é que funciona a carteira de vocês? Não, maravilha, cara. A Arbor nasceu em 2014, tá bom? Então, hoje o Fundo Arbor Global ele já tem mais de 9 anos aí de histórico. Desde o princípio, a gente sempre foi muito focado 100% focado, na verdade, em investimento em empresas, tá? Sempre é o core ali da nossa análise e do nosso portfólio. Dentro desse portfólio de empresas, o que a gente faz é não ter restrição geográfica. Tá? Então, a gente olha tanto para a empresa fora quanto para a empresa aqui no Brasil, mas majoritariamente fora do Brasil. Tá? Assim, a gente foca num horizonte de 3 a 5 anos de investimento para nossas empresas, sempre buscando, enfim, usando como nossa bússola e análise fundamentalista como um todo, é a nossa filosofia principal. Hoje, nosso portfólio ele é dividido em duas caixinhas assim, principais. Primeira, 85% desse nosso portfólio fica em empresas que a gente classifica como empresas de qualidade, empresas compounders, onde você consegue investir durante um horizonte longo e ter muita previsibilidade sobre o lucro esperado para essas empresas, né, pouca dispersão do cenário. E 15% do portfólio em oportunidades, né, em eventuais teses de investimento, talvez um pouco mais curtas, enfim, oportunidades específicas. Tá? Geralmente, nossos investimentos em Brasil acabam entrando dentro dessa caixinha. Nosso fundo hoje, 85% da alocação está em empresas na América do Norte, mais ou menos 10% no Brasil e outros 5% na Ásia. Tá? Então, é basicamente dessa forma que está organizado o nosso portfólio. A gente, desde o início, tem um retorno analisado de 19% ao longo desses 9 anos, investindo dessa forma. Então, a gente passando por momentos de crise, por momentos de bull market, enfim, acho que deu para experimentar de tudo aí ao longo desses 9 anos. Perfeito. E, bom, falando em bull market, né, a gente não pode deixar de falar sobre Big Techs aqui, né, que como eu falei ali na introdução, acho que é o tema que tem dominado bastante as manchetes desde o final do ano passado, e acho que ficou mais efervescente agora nas últimas semanas. E a gente viu o rally de muita empresa, de muita Big Tech americana, e é diferente, é uma coisa que é acho que um pouco mais inusual para a gente aqui do Brasil, que tem uma bolsa bastante focada em banco e commodity, né? O Ibovespa é bastante composto por banco e commodity. E lá você tem essas empresas com valuations, né? No caso da Apple, chega ali na casa do trilhão, nas empresas de tecnologia que tem uma lógica muito diferente. E o mercado enxerga essas empresas de uma maneira muito diferente. E a gente chegou até um rally bem significativo, que me chamou bastante atenção, que ocupou bastante as manchetes nos últimos meses, que foi a NVIDIA, né? Esse gráfico aqui do Status Invest mostra uma valorização de 131% nos últimos 12 meses, e a alta ela, né, vem principalmente desde janeiro desse ano, né, que ela destravou um pouco do preço e engatou, e desde lá só subiu.
Como é que vocês estão vendo esse rally que é bem catapultado por inteligência artificial? E vocês acham, assim, na visão de vocês aí da Arbor, tem fundamento essa valorização tão grande de alguns papéis que estão listados lá em Nova York? Não, boa. Acho excelente provocação. Assim, acho que o caso da NVIDIA especificamente, acho que o mercado como um todo, né, olhou para ela como talvez aí um dos vencedores mais óbvios dessa nova tendência de inteligência artificial, justamente por ela ser a produtora de placa de vídeo, né? Então, é como se ela fizesse a picareta para a corrida de ouro, né? Então, todo mundo que quer trabalhar ou quer ter enfim, virar a chavinha dentro do seu próprio negócio para ter um pouco de inteligência artificial, precisa de hardware, né? Precisa das placas de vídeo para te ajudar no processamento de dados de forma mais eficiente. Então, no final do dia, assim, isso gerou uma demanda extraordinária pelo produto da NVIDIA, que fez com que a empresa, no último resultado, né, no último trimestre, anunciasse que espera aí um crescimento de 40% da receita já esse ano, aí nesse próximo TRI. Então, é realmente algo galopante que fez com que a empresa tivesse essa performance extraordinária ao longo desses últimos 6 meses. Assim, a gente não investe em NVIDIA, tá? Mas justamente por fazer conta e achar assim, que o valuation é um pouco esticado, mas de fato é uma empresa que se beneficiou demais e vai se beneficiar demais com essa tendência de inteligência artificial como um todo, tá? Justamente por criação de valor e lucro mesmo, tá? Sem ser algo especulativo. Vai. Perfeito. E olhando, acho que assim, como eu falei, né, tem muito essa questão de esse assunto de tech está muito atrelado, né, a Nova York, por conta de a gente ter principalmente uma escassez, né? Então, assim, o investidor brasileiro que quer investir em empresa tech brasileira tem pouco aqui no nosso que você consegue entrar lá na corretora e comprar que esteja listada aqui, né, na B3. O que eu ia perguntar? Quais empresas vocês têm olhado que têm chamado a atenção de vocês, dentre as techs americanas ou eventualmente que sejam de outros países e que estejam ali listadas em alguma das bolsas de lá? Não, maravilha. Talvez esse seja, inclusive, uma das razões da gente ter investido pouco em Brasil ao longo do tempo, né? Acho que você tem empresas com alta qualidade, com receita recorrente e com uma elevada margem, assim, você não tem tantas assim no Brasil, e acaba que, se você tira a barreira geográfica, muitas vezes você consegue encontrar mais dessas oportunidades, né? Especificamente sobre as Big Techs, a gente investe em Google desde o primeiro dia do fundo, então já tem 9 anos aí que a gente investe, a Amazon desde 2016, hoje Microsoft é o nosso maior investimento, tá? Então essas três aí estão no nosso portfólio já há bastante tempo e a gente segue bastante confortável e convicto aí com o horizonte de investimento nelas. Destacaria também o Facebook, né, a Meta, né, depois da mudança de nome, enfim, que tem ido muito bem também esse ano, mas principalmente em função do revés que teve ao longo do ano passado, enfim, por uma série de questões micro, né? Enfim, a gente é bem otimista com essas empresas como um todo, principalmente pelas características do modelo de negócio como um todo, tá? É muito menos focado no horizonte muito curto, muito mais pensando numa janela de 3, 5 anos, assim, a gente vê um crescimento de lucro por ação na ordem de 15%, 20% para essas empresas, tá? Então, por ano, né? Ao longo de 5 anos. Então, é algo que dá um conforto bastante grande para a gente de tê-las dentre os nossos investimentos. Perfeito. E só, acho que mudando um pouco de assunto, mas nem tanto, né, ainda dentro do tema de investimentos globais, como é que vocês têm enxergado a questão de liquidez e os movimentos das empresas lá fora, já que vocês olham isso bem de perto, né? A gente viu nos últimos tempos, algumas empresas abrindo capital, né, digo, empresas brasileiras abrindo capital lá fora, ou Sim. fazendo migração, né? O caso que rolou, inclusive, com o Banco Inter aqui no Brasil. Como é que vocês têm como é que vocês estão enxergando liquidez e como é que está essa questão né, de IPO e de ofertas de ações lá fora, já que aqui no Brasil a gente meio que está numa seca de IPOs há um tempo, né, substancialmente grande,
e com ofertas de ações rolando sucessivamente em bolsa. Todo dia que você abre CVM, tem alguma oferta de ação de alguma empresa rolando. Como é que isso está lá em Nova York? Como é que o assunto liquidez está sendo discutido globalmente? Olha, por enquanto ainda bem devagar, mas assim, acho que desde o ano passado, né, quando o Fed começou a aumentar os juros lá fora, nos Estados Unidos, isso de forma geral impactou a liquidez tanto nos Estados Unidos quanto né, sucessivamente nos outros países como um todo, né? Nos Estados Unidos você teve uma redução significativa no número de IPOs, parecido com o que a gente viu aqui no Brasil, mas também de emissão de dívida, enfim. Capital markets, né, o mercado de capitais como um todo deu uma esfriada, mas agora parece que está começando a voltar, né, à medida que parece que você está chegando próximo do momento de equilíbrio ali dos juros, né, onde deve parar mais ou menos próximo desses 5,5, 5,75. Então as pessoas já começam a voltar a ter interesse em olhar para emissão de dívida como um todo, eventualmente fazer prospecto de IPO. Acho que gradualmente isso volta a aparecer. Eu acho que pensando as ações, assim como um todo, né, do ponto de vista de liquidez, e aí o que você falou, assim, em linhas gerais, você tem muito mais liquidez lá fora do que aqui, né? Então, por exemplo, para a gente que investe em empresas, principalmente nos Estados Unidos, é muito fácil você entrar e sair de posições, assim, você não tem muito pouco atrito, tá? Então, que é uma dinâmica um pouco diferente aqui do Brasil, né? Então, torna até mais simples a tarefa ali de trading para montar posição. Perfeito. Bom, ainda falando do que rola globalmente, né? Vocês têm, considerando que a gente tem, como eu falei, né, tem empresa brasileira lá fora, né? Das posições que vocês têm alguma empresa que seja brasileira e que seja listada lá dentro do portfólio hoje? Sim, inclusive você mencionou, a gente tem investimento em Banco Inter, tá? Ele, enfim, foi um investimento nosso ao longo de 2019 até mais ou menos o meio de 2020, se eu não me engano, e voltou a ser, né? A gente deixou de investir ali ao longo de 2020, 2021, passou a investir de volta agora em fevereiro desse ano, justamente dentro daquela cabeça da parte do portfólio focada em oportunidades, né? Chamou muito a atenção para a gente, que era uma empresa que estava escanteada, né? Ninguém queria olhar, era odiada tanto pelos investidores de growth quanto pelos investidores de valor, justamente porque todo mundo ficou muito machucado, né? Uma empresa que multiplicou por 10 e depois caiu 95%, né? Então, se não tivesse subido tanto, ela ia ter quase que seguido uma linha ali, né? Uma trajetória mais normal. Ao mesmo tempo, eles se listaram lá fora, né? Então acabou que o investidor de lá não olha muito para ela, uma empresa que ficou com market cap muito pequeno, né? Em dólares você está falando de 500 milhões de dólares, que era o que estava mais ou menos em fevereiro, e estava negociando a meia vez book, né? Meia vez book value, né? Então, para a gente parecia uma oportunidade de investimento bem assimétrica, né? Você tinha muito pouco para perder, e se a tese se concretizar e assim ir para o ângulo que a empresa está pensando, você poderia fazer aí multiplicar seu patrimônio por 3, 4, 5 vezes. Né? Então, pouco para perder, muito para ganhar. Então, enfim, foi um dos nossos investimentos dentro dessa caixinha aí de 15% de oportunidades. A gente segue muito feliz com a empresa, tá? Mas é isso, você tem essa dinâmica um pouco diferente, né, de ser uma empresa brasileira lá fora, enfim, tem que listar o material lá fora, mas para a gente que é brasileiro e, né, olha para a empresa lá fora há bastante tempo, para a gente não teve muita diferença. Perfeito. E aproveitando o ensejo aí, né, já que você está falando de bancos, né? Bancos também foi um assunto que, né, o setor financeiro de um modo geral foi um assunto que dominou bastante o noticiário desde o começo do ano. E acho que a poeira baixou um pouco do que rolou, né? Aquela coisa toda do Silicon Valley Bank, né? Eu lembro que foram semanas muito caóticas, né? Quando aquilo estourou, né? Quando todo mundo só falava disso, né? E, assim, vocês que estão olhando de perto, que vocês fazem uma análise criteriosa dos ativos, assim, o que mudou de lá para cá, além de ter, obviamente, essa diminuição
do pânico aí em relação a esse setor. O que mudou de lá para cá com os bancos americanos, que tem essa questão de ser mais, né, menos regulados, já que eu lembro até de falar com bastante analista na época para perguntar sobre se era viável, se podia acontecer alguma coisa análoga aqui no Brasil, e a maioria falava, não, o mercado aqui é muito regulado, muito diferente e tudo mais. Mas como é que vocês estão enxergando o setor financeiro e como é que são as expectativas de vocês e o que vocês estão olhando de números do setor com relação aos resultados trimestrais desse setor? Excelente, cara. Eu acho que o primeiro disclaimer que precisa ser feito é que aqui no Brasil o setor financeiro ele é muito dependente dos bancos como um todo, né? Eles têm uma participação extremamente grande, assim, você tem até algumas empresas dentro do setor financeiro que não são bancos, mas a maioria eu diria que são bancos. Lá fora você tem uma dinâmica um pouco diferente, assim, né? Você tem dentro do setor financeiro a parte, por exemplo, de financial services como um todo, né, de serviços financeiros, que não são atrelados a bancos, né? Então a gente está falando aí, por exemplo, de uma Visa, de uma Mastercard, que no final do dia são quase que empresas de tecnologia, né? Ele é um provedor da rede, né, para você realizar transações em cartões. Com muito pouco ativo imobilizado, né, muito intangível, uma margem extremamente elevada, e operando ali isso num oligopólio, né, que são uma característica de empresa muito interessante, porque você consegue ter pricing power, enfim, consegue proteger ali sua receita e seu crescimento de receita ao longo do tempo. E tem várias empresas com essas características dentro do setor financeiro, principalmente listadas nos Estados Unidos, né? Eu acho que Moody's e S&P são outras duas empresas aí que talvez as pessoas conheçam, justamente pela questão do rating, né? Rating de dívida. Volta e meia a gente vê no noticiário, a Moody's rebaixou a empresa XPTO para um rating tal, enfim. Essas empresas elas são oligopolistas dentro do mercado de dar nota sobre rating de dívida, né? Para dar nota em dívida. Então, no final do dia, se você é uma empresa e gostaria de emitir e levantar dinheiro em mercado privado, em geral, você precisa, né, seria favorável se você tivesse um rating nessas empresas, né? Você vai conseguir ter um custo de dívida mais baixo se você tiver um rating dessas duas empresas. Então, faz com que elas também tenham ali essa característica de oligopolista, com margem extremamente elevada, com crescimento de receita considerado bem ok. E quanto aos bancos especificamente que você mencionou, acho que assim, você teve um grande estresse em março. Assim, você começou com o Silicon Valley Bank, em seguida alguns outros bancos menores, regionais, tiveram também problemas, principalmente pela questão de liquidez e corrida bancária. Mas à medida que o Tesouro, né, o Tesouro americano, enfim, foi intervindo na situação, acabou que os ânimos se acalmaram e agora, na verdade, o que você tem é uma retomada dessas empresas, né? Você vê, por exemplo, o KRE, que é o ETF do segmento de bancos regionais nos Estados Unidos, já começa ali a ter uma volta. Obviamente não voltou para os valores que você via pré-Silicon Valley Bank, mas você está tendo uma retomada, né? Acho que vale, por exemplo, destacar o resultado da Charles Schwab, que saiu na semana passada, justamente mostrando um pouco dessa característica de, olha, os ânimos meio que se acalmaram como um todo, né? Perfeito. E, bom, falando sobre, ainda voltando para o assunto do fundo de vocês, né, só para, acho que deixar, assim, sempre que a gente vai abordar investimentos internacionais, regulação é sempre um assunto, né, porque tem aquela coisa de, seja qual for o nicho, as regras são um pouco distintas dos investimentos né, que são nacionais. Até há um tempo atrás, o investidor pessoa física mal conseguia adquirir BDR e tudo mais. Como é que, só explicando para o pessoal que é leigo, às vezes não sabe exatamente como é que funciona um fundo internacional, hoje o que vocês colocam, um ativo que vocês colocam dentro da carteira seria o BDR, né? Seria o ativo que é negociado em bolsa aqui e representa a empresa lá fora, é isso? Isso, a gente tem desde BDR como investimento direto. Acho que vale destacar, o nosso fundo ele tem um hedge cambial, tá? Então ele não tem exposição ao câmbio. Então a gente faz com que seja só a variável apreciação das empresas, né, que apareça no resultado. Então a gente investe tanto via BDR quanto lá fora direto, né, fazendo hedge cambial para você não ter exposição ao câmbio. Quando a gente começou em 2014, praticamente não tinha BDR, tá, ofertada no Brasil. É algo
que foi evoluindo ao longo aí desses últimos 10 anos, puxado pela B3. E hoje em dia você tem uma oferta gigantesca de BDR, que faz com que seja muito mais simples o processo de investimento, né? Então, inclusive, investidor, pessoa física, ele consegue facilmente, em qualquer corretora, ter acesso a uma ampla gama aí de empresas, literalmente do mundo inteiro, né? Você poderia comprar, por exemplo, BDR da TSMC, que é a empresa de Taiwan, né? Então, isso possibilitou, inclusive, que a gente abrisse, no final do ano passado, a versão do nosso fundo para investidor geral. Tá? Até então, a gente só conseguia ter o nosso produto para investidor qualificado, só que essas mudanças, principalmente de disponibilidade de ativos, né, fizesse com que hoje você consiga, com o mesmo portfólio, ter o produto disponibilizado para investidor geral. Perfeito. Aliás, diga-se de passagem que a SMC é a empresa de semicondutores, né? Perfeito. O pessoal que investiu, que comprou, né? Hoje o BDR é TSMC 34, né? Quase certeza que é esse. Salvo engano, são 125, mais de 120% de alta nos últimos 5 anos. Então, quem estava long em TSMC acabou se dando bem de longo prazo. E, aliás, longo prazo, antes só fazer um disclaimer, né? O caso alguém não tenha entendido o que o João falou, o negócio de rede cambial, acho que ficou claro o jeito que você falou, mas só reafirmando, né? O que eles fazem é basicamente desatrelar o portfólio do câmbio, né? Para que o cotista pegue a variação só da cotação da empresa, né? É isso. Perfeito, exatamente. Você quer o... não estar exposto à variação do dólar ou do real, né? Perfeito. Falando, aliás, dessa questão de longo prazo, né, eu citei a alta da TSMC em 5 anos, e você falou a duration, digamos assim, das posições que vocês têm na carteira, né, que vocês têm Google há bastante tempo. Como é que vocês enxergam esse viés de ter empresas de valor, assim, a longo prazo? Como é que assim, pelo que eu entendi, vocês têm uma filosofia de buscar valor nessas empresas que você tem a maior parte do portfólio e ter um pouco mais de apetite ao risco naquela porcentagem menor, né? Como é que se deu essa filosofia e como é que vocês enxergam isso em termos de eficácia? Assim, quais são o que vocês consomem, o que vocês leem para tomar as decisões de investimento que vocês têm, considerando que para o investidor pessoa física, às vezes é muito escasso esse tipo de informação, né? Porque além de as informações oficiais, né, de fonte primária estar em inglês, tem a barreira da língua, às vezes a pessoa não acompanha tanto, né? Só vai olhar o noticiário daqui do Brasil e depende muito de alguma coisa tá muito nas manchetes ou muito saturada já para ela conseguir entender, né, para a informação chegar sobre uma empresa X ou sobre um ativo X, para ela que é investidor pessoa física, que vai estar né, com menos ferramentas que o pessoal que está vinculado a fundo de investimento, que está dentro do mercado em si. Não, acho que assim, nosso pilar ali, quando a gente começou em 2014, foi buscar, cara, quem é que deu certo investindo em empresa fora do Brasil ao longo dos últimos 50 anos, né? Porque, enfim, lá você tem uma extensa base de literatura. Então, assim, a gente pautou muito as nossas decisões de filosofia como um todo em seguir o que estava sendo pregado, que é pregado até hoje pelo Warren Buffett, enfim, e pela todos os investidores com uma pegada fundamentalista como um todo. Tá? A gente entende que funciona muito, né? E te ajuda a prestar atenção nas questões corretas, né? E assim, do ponto de vista de composição de patrimônio a longo prazo, a gente entende que é o que faz mais sentido, né? Você encontrar empresas que tenham crescimento do lucro por ação, tá? Empresas onde você consegue estimar, né? Com uma boa precisão o crescimento de lucro por ação ao longo de um horizonte longo e, eventualmente, o preço da ação ela vai seguindo essa composição de lucro por ação. Então, algumas das empresas que eu mencionei aqui hoje têm exatamente essa característica, né? Acho que a própria TSMC, que você mencionou agora há pouco, tem essa característica de compor retorno a longo prazo, né? Acho que tem algo interessante é pegar aí o gráfico do preço da ação da TSMC bem longo e pegar também o lucro por ação bem longo e colocar um sobre o outro, né? Você vê que é uma história ali quase que de um para um, ao longo da maior parte do tempo, né? Tirando conflitos geopolíticos, etc. Mas assim, nossa cabeça é procurar esse tipo de empresa, onde você
consegue estimar o quanto que você vai ter de lucro por ação de forma bem clara. Geralmente, dentro desses 85%, a gente está falando de empresas que têm um crescimento de, hoje, na nossa conta, 15%, 16% de crescimento para os próximos 5 anos, né? Então, 15 ao ano de lucro por ação durante os próximos 5 anos. E, historicamente, assim, nossos estudos e vários outros estudos que a gente usou como base mostram para a gente que, no horizonte de 12 meses, grande parte do que impacta o preço da ação, né, o preço da ação mesmo, vai ser questões de liquidez, questões mais macro, né? Impactos sobre o múltiplo, o que está sendo feito com a taxa de juros, né? Isso tudo vai impactar a liquidez, que vai impactar o preço da ação. E no horizonte um pouco mais longo, conforme você diminui a relevância, né, desses movimentos mais curtos, acaba que, na verdade, o que prevalece é o fundamento, né? E é justamente essa questão do lucro por ação que eu estava mencionando. Então, 80%, 90% da variação do preço vem da característica de fundamento. Quando a gente começou, assim, acho que a gente estava testando, né, para ver se vai dar certo, se não vai dar, como é que vai ser, e acabou que os momentos de queda de mercado que a gente teve ao longo desses últimos 10 anos fizeram com que a gente fosse tendo cada vez mais confiança na filosofia, né? Da primeira vez você fica um pouco mais assustado, você fala, caramba, será que se eu seguir aqui o que eu estou fazendo vai dar certo? Da segunda vez você fala, já deu certo na primeira, na terceira, então, pô, nem se fala. E eu acho que vale destacar, por exemplo, 2018 foi um período onde você teve algo parecido, 2020 com a pandemia também, e justamente nesses momentos possibilitaram que você comprasse empresas que você já gostava bastante por um preço muito mais baixo, no momento que o mercado inteiro estava um pouco mais panicado, enfim, um pouco pessimista demais, né? E no nosso julgamento, assim, acho que essa virada de ano, de 2022 para 2023, foi algo muito similar, né? Que possibilitou aí várias empresas lá fora irem muito bem. Acho que você tinha um consenso de mercado que o mundo ia dar tudo errado e enfim, era para a bolsa cair demais, e quando você tem um pessimismo demais, eventualmente faz sentido você estar na ponta oposta. Mas assim, eu acho que, voltando ali para a sua pergunta, desculpa, divaguei um pouco aqui, para o investidor pessoa física, assim, que quer olhar para a empresa lá fora, não tem muito mistério, né? Você vai pegar a documentação das empresas, você vai pegar os relatórios que são trimestralmente divulgados, da mesma forma que você faz aqui no Brasil, e ali você vai ter grande parte do que é necessário, tá? Assim, acho que lá fora você tem a informação disponível para todo mundo de forma muito similar, né? Então você tem tá todo mundo jogando no mesmo campo. Então acho que isso torna muito mais democrático o hábito de investir. Enfim, acho que é bem saudável, inclusive, para quem quer olhar a empresa. Então, às vezes, vai atrás de marcas que você já conhece, por exemplo, né, algo que já está ali no seu dia a dia. Não sei, às vezes vai olhar uma ação da Coca-Cola, por exemplo, né? Acho que é um bom primeiro passo. Perfeito. Pô, esse negócio de investir em empresa que você conhece como consumidor é bem popular, né? Gestor de quase todo analista ou alguém que tem a ver com investimentos personais fala isso para mim. Fala, pô, compra a empresa que você sabe o que ela faz, que é mais simples. Eu, com certeza, tenho alguma familiaridade com Coca-Cola, porque Coca Zero é o meu vício padrão aqui. Hoje eu tô só na água durante a entrevista, mas é o meu vício padrão. E o que ele falar, assim, acho que é ser suspeito para falar, né, já que a gente está nesse papo de investimento internacional, né? Sei que você é suspeito porque isso tem a ver com o ambiente de fundo, mas sempre que a gente fala abordar esse tema de investimento, de investir lá fora, né? Tem essa coisa de selecionar um veículo, né? Às vezes tem algum investidor que tem 100% Brasil, o cara quer colocar 1/3, 2/3 do portfólio lá fora. Toda essa discussão de janela cambial, quando que coloca, né, quanto do portfólio vai colocar, mas para além disso tem a questão do fundo, né, o que você vai comprar lá fora, e quase sempre a gente fala de equities, né, porque lá fora, diferente daqui, né, os Estados Unidos nunca teve esse estigma que a gente tem de ter sido o país dos rentistas, né, como a galera aí falou, então a gente tem um cenário, né, bem diferente para a Bolsa.
E assim, como que investir num fundo, né, nessa coisa de você pagar a taxa de administração e delegar essa coisa de selecionar os ativos, pode ser atrativo para o investidor pessoa física, já que tem essa barreira, né, um pouco dessa dificuldade de analisar os ativos por conta própria, tem umas complexidades a mais do que olhar ativos em bolsa aqui, que eventualmente, que obviamente também tem um certo grau de dificuldade de você fazer por conta própria, ficar acompanhando balanço, toda aquela coisa que demanda você ter essa própria carteira de ações. Não, cara, excelente. Acho que o primeiro ponto é que assim, a gente vai tentar sempre ter um retorno e deveria ser exigido por ter um retorno bem acima do que seria do que o índice, né? Do que a possibilidade número um, né? Da pessoa, que seria comprar a cesta de ações. No caso dos Estados Unidos, você poderia falar do S&P 500, aqui no Brasil do Ibovespa. Então, assim, a gente deveria ser cobrado para bater isso e só cobrar acima disso, né? De forma relevante, que seria a taxa de performance, por exemplo. Mas acho que a gente simplifica ali a vida. Acho que aqui no Brasil, assim, você tem um universo mais restrito de ações. Quando a gente está falando, tirando a restrição geográfica, olhando para o mundo inteiro, na verdade a gente está falando aí de mais de 20 mil empresas listadas, né? Então, assim, realmente você tem um trabalho de curadoria, de procurar quais ativos você gostaria de estar mais próximo, de eventualmente compor a sua carteira de investimento. Acho que assim, a gente tenta levar essa praticidade, né? Obviamente, a gente está aqui 100% do nosso tempo focado em ter o maior retorno possível em janelas mais longas, em janelas de 3 a 5 anos. Acho que, assim, você tira, né, um pouco desse peso de ter que fazer esse trabalho da pessoa física, né, de acompanhar o retorno os balanços trimestrais, acompanhar o que está sendo feito, está sendo dito de noticiário, enfim. Mas acho que, cara, o nosso principal valor que a gente está gerando ali é você ter um retorno consideravelmente acima do que você poderia conseguir investindo em índices, né? Acho que, pô, se o cara for um mago no investimento e conseguir sozinho, encontrar a empresa certa e ter um excelente retorno, assim, é maravilhoso, né? Mas acho que infelizmente, tem muitos casos onde você eventualmente pode se deparar sem querer com uma fraude, você pode se deparar com uma empresa que tem algum problema de management, ou então uma empresa que, enfim, como a gente viu várias vezes ao longo aí dos últimos 30 anos, acabam sendo disruptados por novas tecnologias. Então, assim, nosso trabalho aqui, nosso dever é não ter perda permanente de capital, né? Você nunca ter um caso onde, né, você perde de forma permanente o patrimônio, justamente por errar teses, né, ou então por investir numa empresa que some, né, vamos supor uma Kodak, né, que você não gostaria de investir. Na verdade, aliado a não ter perda permanente de capital, conseguir retornar o máximo possível em janelas longas, né? Então, a gente se cobra por isso, a gente... eu estou falando a gente aqui, eu estou falando dos gestores como um todo, tá? De todos os fundos, assim, acho que a gente tem excelentes concorrentes aí que fazem um trabalho muito bom também, e vai todo mundo ter tá 100% dedicado em fazer uma boa gestão do patrimônio, que as pessoas confiam na gente. Perfeito, João. E acho que, bom, deu para falar sobre bastante coisa, abordar bastante coisa aqui. Eu agradeço muito você pelo papo aí, por compartilhar todas essas ideias e compartilhar um pouco da sua visão aí sobre ativos, para ajudar um pouco o pessoal aí que tá de olho em ativos internacionais, nesse tipo de investimento. E só fazendo meu pseudo jabá aqui, né, jogando na tela para o pessoal, o Analítica de B10, né, quando a gente está falando de BDRs para o investidor pessoa física que quiser dar uma olhada como é que está o desempenho de algumas ações que são listadas lá fora, só você jogar no Google Suno Analítica BDR, você vai conseguir no primeiro link se deparar com essa ferramenta aqui, que vai mostrar ali cotação das ações, próximas notícias de dividendos, o que está acontecendo no mundo corporativo das empresas que estão listadas lá em Nova York. E novamente, muito obrigado, viu, João? Um prazer aqui receber você. E
muito obrigado aí também para todo mundo que acompanhou o nosso papo aí até o final. E lembrando sempre de deixar, né, você que está acompanhando a gente, deixar o seu like, deixar o seu comentário. E se possível, você quiser algum outro gestor para aparecer aqui, algum gestor que você acompanha nas redes sociais, deixa nos comentários ou envia para a gente nas redes sociais. Muito obrigado, viu, João? Valeu, Eduardo. Muito obrigado a você e obrigado aí a todo mundo que assistiu.